Salve, salve! Mais um bate-bola aqui comigo, Rodrigo Viana, e hoje presença ilustre dele, o xerife Ricardo Rocha. Ô, Ricardo, legal ter você aqui. Você sempre que a gente chama participa. Você não é um cara difícil, apesar de ter sido Não. um jogador fabuloso. Agora, eu estava olhando o seu currículo aqui antes da entrevista. Você já foi, depois de jogador, técnico, coordenador, supervisor, comentarista. É um novo. Você já passou por quase todas as televisões. É um novo nicho de mercado para os ex-jogadores, Ricardo? É um novo nicho. Obrigado, Rodrigo, pelo carinho. Você sempre convida. Eu estou à disposição, porque você é um grande amigo. Mas sim, eu acho. Na realidade, eu fui auxiliar do Renato Gaúcho, né? Fui treinador há pouco tempo no Santa Cruz, né? E trabalhei no São Paulo também um ano. Mas é um novo nicho que a gente abre, eu acho que é bom para todo mundo, né? Agora que eu estou como comentarista, você tem a união, né, do repórter, né, formado, e de um ex-jogador. Isso é muito legal, porque você tem opiniões um pouco, não digo diferente, mas o cara que está no campo e o cara que está fora. Então, essa união, ela para mim é perfeita e está dando certo aqui no futebol brasileiro e no futebol mundial. Só dá uma atualizada para a gente aí, porque você estava no SBT, não estava na Fox, no SBT, aí fez o Campeonato Carioca pela Record, é isso mesmo? Na realidade, o SBT, eu trabalhei um jogo só, fiz um jogo, o primeiro jogo. Na Fox, não, fiquei um ano, né? Aí acabou o programa, né? Houve essa união das empresas, né? Acabou o programa do Benja, né? E eu agora fiz o Campeonato Carioca na Record, Rodrigo, e foi um sucesso, tá? O Campeonato Carioca foi um sucesso, afinal, chegou a pico de 30, né? Líder absoluto, né? No dia do jogo do Flamengo e Fluminense. Então, foi uma surpresa boa, né? As pessoas esperavam realmente uma boa audiência, mas foi acima da expectativa. Isso é muito bom. É como eu te falei, porque é mais uma empresa trabalhando com futebol e isso abre mercado para muita gente. Tá certo, eu também acho. Eu acho que não tem que ter cartel, tem que abrir o mercado, e eu acho que você aproveita muito bem disso no melhor dos sentidos. Agora, ô Ricardo, vamos falar um pouquinho de dentro do campo, já que você está analisando, né? A seleção brasileira, independente das brigas políticas que tiveram aí para ter Copa América, não ter Copa América. Como é que você está vendo esse time do Tite? Eu gosto do time do Tite. Eu sempre acho o seguinte: quando o Tite perdeu a Copa do Mundo, muitos falavam na saída, eu não concordava. Eu ainda não concordo de nada. Eu acho que tem que dar essa sequência. A gente falta um ano e meio para uma Copa do Mundo. E essa sequência ela é importante. Ele conhece bem os atletas, ele conhece bem os jogadores, né? E é claro, esses problemas fora do campo, isso é ruim. Eu acho que é ruim para todo mundo. Mas você vê o diferencial da seleção brasileira em relação às outras seleções, né? Eu, na terceira rodada, eu já tinha falado, né, o Brasil vai nadar de braçada. Olha, o que eu me preocupo, tá? O que eu me preocupo, o que eu estou vendo, é claro que tem pandemia, mas tem pandemia no mundo inteiro, tá? Eu vejo um Brasil muito acima de todas as seleções sul-americanas. A seleção do Brasil é muito melhor do que todas elas. É claro que quando você vai a uma Copa do Mundo, tem um momento que é o mata-mata, e aí você pode perder, pode ganhar, enfim, isso faz parte do jogo. Mas eu vejo num campeonato como esse de eliminatórios, o Brasil acima de todos, acima, mas uma diferença enorme. Estou te falando, o Brasil ganha, parece que ganha sem fazer esforço. Claro que não, os jogadores se esforçam dentro de campo, mas tu vê uma superioridade, eles atacam muito pouco o Brasil, eles se defendem muito. O Brasil tem esses jogadores de qualidade. No último jogo você viu o Neymar, Richarlison, né, o próprio Gabriel Jesus, enfim, tem um ótimo meio-campo. Eu gosto muito do Casemiro, dos jogadores, né? Precisa ter alguns ajustes. A defesa, o Tite começa a arrumar. O que me preocupa mais, né, nesse time do Brasil é a defesa. Por quê? Ela ainda não foi tão exigida e Copa do Mundo a gente sabe que é muito difícil. E a gente ainda conta com Daniel Alves e o Thiago Silva, que são dois ótimos jogadores. Chegarem bem numa Copa do Mundo é importante, mas a idade a gente sabe que pesa muito grande, né? Então o Tite começa. Eu vi que o Tite fez algumas mudanças, Rodrigo, na defesa, e às vezes eu não entendo. No Brasil é uma confusão, que uns acham que é certo. Ele tem que mudar, sim. Ele tem que testar os jogadores agora. E te digo mais, essa Copa América eu não levava muitos jogadores. Eu não levava. Eu faria mais testes. O importante para a gente não é Copa América. O importante para a gente é a classificação para o Mundial. E praticamente a gente já está classificado.
O Brasil faz uma campanha irretocável nas eliminatórias, né? Queria um pitaco seu sobre isso, se é direito de TV, se foi realmente durante por conta da pandemia, o que é que você pensa disso tudo? Porque cada um tem a sua opinião, né? Não tem jeito. Claro, não, exato. E tudo que você fala, Rodrigo, se eu falo uma coisa, eu tomo pau, se você fala, toma pau. Tudo é lá o lado político. Eu acho que isso não leva a nada. Eu não levo zero para o lado político. Eu vejo o lado de jogadores, vejo o lado da comissão técnica, o que eu acho, né, nesse problema. Ia ter uma manifestação forte, falavam do jogador, e não houve essa manifestação que todos esperavam, e eu também esperava que não haveria, de coração. Eu acho, por quê? Porque eles não têm que misturar, eles têm que ter as suas opiniões, mas não têm que misturar. O que é que eu acho de errado nisso tudo? Eu só achei uma coisa errada, e isso vai pela Conmebol, que eu acho que tem um novo presidente, está trabalhando para moralizar a Conmebol, fazer um bom trabalho, ia ter a Copa América ano passado, ela não houve e passou para esse ano. 10 dias para iniciar a Copa América, a Argentina, 10, 12, 15 dias, a Argentina, o Equador falou não tem condições por causa da pandemia. O Brasil abraçou. Só tinha 2 países para fazer isso, eu acho aqui. Né? Era Brasil ou Estados Unidos. Os Estados Unidos, eu acho que nem sei se procuraram, e o Brasil disse, eu vou ajudar, eu vou abraçar. E aí tomou pau para todo lado. Né? E aí começa a entrar o lado político, eu acho que é vergonhoso. E muitos amigos da imprensa também. Se fala em mortalidade, vamos parar de ser hipócrita, que está morrendo muita gente. Aí não teria que ter futebol, não deveria ter Libertadores, não deveria ter Campeonato Brasileiro. Então, um pouco de hipocrisia nisso tudo aí, tá? Respeito, Rodrigo. Mas, gente, peraí, não é uma Copa América que tem um mínimo possível de clubes, se você pegar todas as competições que tem no Brasil. Agora, o problema é o seguinte, ia ser mais uma, Rodrigo, e eu acho que a Conmebol foi que errou. Ela não tinha que ter procurado o Brasil e nem ninguém. Faltando 10, 12, 15 dias, falava, vou suspender, vou tentar colocar daqui a mais 2 anos, porque ficou muito em cima. E a gente sabe da quantidade. O Brasil tem 500 mil pessoas morrendo, né? Porque o Brasil é maior do que todos eles da América do Sul. O Brasil acertou, errou, mas todo mundo leva pelo lado político. Meu Deus do céu. Vamos analisar o povo brasileiro que está se passando. Era para ter? Não. Tudo bem, poderia não ter a Copa do Mundo. Agora, não leve para o lado político. Agora, eu acho que, como se tem vários jogos, eu optaria por sim. Porque está tendo vários jogos no Brasil e não é uma Copa América que vai influenciar. A própria Argentina, ela optou de jogar e vai voltar para a Argentina para treinar na Argentina. Depois volta para o Brasil, joga e volta para a Argentina no voo fretado. Alguns optaram por ficar. Então, eu acho que eu respeito todo mundo falando. Agora, quando trata aquela coisa de ódio político, aí não, amigo. Aí realmente ultrapassa tudo que eu penso do que é o futebol. E estou te falando, não sou nenhum bobo, nem sou nenhum otário que fica aí alienado. Eu acho que a vida está aí, a gente está sabendo que está morrendo muita gente, ok, mas está tendo muitas competições no Brasil, Rodrigo, muitas competições no Brasil. E poderia não ter, entendeu? Então, a minha declaração em relação a esse lado. Eu acho que a Conmebol ela não deveria ter procurado, ela deveria ter se segurado. Agora, é claro, também do outro lado tem patrocinadores, né? Mas eu acho que foi muito em cima tudo isso. Como o Brasil tem bons estádios e é muito grande, né? A presidência do Brasil e a própria presidente da CBF na época, o Caboclo, resolveu fazer, e eu acho que não tem problema nenhum. Agora, Ricardo, você conhecido como xerife, essa liderança que você foi dentro de campo e continua sendo fora de campo com seus amigos da época e os de hoje também, aquela declaração do Casemiro, logo após o jogo contra o Equador, não foi um pouquinho exagerada? Talvez aquilo não gerou uma expectativa por parte da imprensa? Criou. Aí eu te pergunto, criou sim. É como eu te falo, eu acho que se criaram muitas coisas, como se criaram na pergunta do Tite. Eu acho que ele tinha que ter... Tite é um cara inteligente, tá? E podem criticar o que quiser, ele tem os seus defeitos, tem suas virtudes. Né? Eu joguei com o Tite, eu conheço muito bem o caráter do Tite, né? E ele pode ter a sua opinião política. Gente, a gente bate sempre quando entra futebol na política. O cara pode ser PT, PTB, PSDB, PL, pode ser o que queira. O que importa é o trabalho que ele está fazendo. E eu acho que naquele momento, nas declarações, ele poderia ter segurado. Ele falaria só de futebol. Ele não tem que falar se vai apertar a mão, se não vai. Enfim, eu não sou
eu não estou lá, eu não sei o que aconteceu, é muito difícil analisar. A gente tem que analisar a seleção brasileira. Claro que ele tem sua opinião, mas eu acho que tem que se esquivar, porque as pessoas estão aproveitando tudo. Tudo que você falar, ou é Lula, ou é o Bolsonaro, ou é Joaquim, ou é Manuel, ou é Ricardo, enfim. Então, eu acho que isso tem que acabar. Eu acho que dá a tua opinião e eu respeito a opinião de todo mundo. Então, eu acho que quando o Casemiro dá aquela entrevista, se criou sua expectativa. Mas eu não sei se você sabe, o presidente ele cai antes da entrevista. Pode ter sido isso. Pode ter sido que os jogadores não tivessem satisfeitos com o presidente. E aí deram uma maneirada nas suas declarações. Eu vou te falar, é muito difícil de falar, porque eu não estava lá. A gente que fica fora, por isso que eu digo, a imprensa brasileira, né, eu sempre digo, a imprensa ela especula muito, mas tem que ter cuidado nas especulações. Né, porque sempre se falou, quando ele falou aquilo, aí cada um dava a sua opinião, ele vai falar isso, e se cria uma expectativa. Ele também, na sua declaração, né? Mas teve gente que falou, não, ele vai falar isso, cravando, e não falou nada. Então, os caras quebram a cara. Então, acho que a gente precisa ter cuidado no que se fala, no que se vê, até porque nós não estamos lá dentro da CBF. Eu não estou lá dentro para saber o que aconteceu. Eu não trabalho com o Tite. Eu não trabalho lá para saber dos problemas. Eu não estou no dia a dia lá. Então, mais do que nunca, os jogadores e o próprio treinador e os diretores para falar. Tá certo, Ricardo. Bom, bem explicado aí. Na verdade, na minha opinião, uma briga aí de Globo e SBT, por quem tem o direito, eu partilho da tua opinião. Se fosse para parar o futebol, tinha que parar todo o futebol, né? Aí cada um defende o seu lado. Eu acho que teria que parar todo o futebol. Mas seguimos em frente. Como o futebol continua, Ricardo, você fez esse campeonato carioca, e fala um pouquinho do teu Vasco da Gama, porque esses dias eu entrevistei o Joel Santana aqui, ele falou, rapaz, desceu a lenha no time do Vasco. Esse time do Vasco é o seguinte, esse time do Vasco ele foi formado para o campeonato da segunda divisão. Eu fiz o campeonato carioca, o Vasco nem classificou nas semifinais, nem Vasco nem Botafogo, para você ter uma ideia. Mas ali era o seguinte, treinadores chegando, jogadores chegando, então você tem que respeitar alguma coisa. Eu não gosto de sair metendo pau. Se você me falar que o time do campeonato é um time normal, era. Time normal que iria encontrar dificuldades na segunda divisão, mas, eu sempre falava, com as suas contratações, a tendência era melhorar. E te digo, começou o trabalho na segunda divisão, eu acho que o Vasco tem um bom treinador e tem bons jogadores, mas a coisa não está funcionando, não. O Vasco não está jogando bem. E isso tem uma pressão, sim, em cima do treinador, em cima das pessoas dentro do Vasco da Gama. E os jogadores e o próprio treinador precisam repensar, até porque, quando tudo acontece, a gente sempre falava do Vasco, sempre. Pagamentos atrasados. Isso foi uma dor que aconteceu no Vasco da Gama, esses pagamentos que nunca estavam em dia. Vasco com pagamentos atrasados, 13º. Só que, o que é que acontece? Nos últimos 15, 20 dias, o presidente pagou a todo mundo. Pagou 13º ao funcionário. O funcionário está todo mundo em dia. Então, aquela pressão, que é muito difícil, eu já joguei, eu sei o que é um atraso. Na minha época, era corriqueiro acontecer isso, na maioria dos clubes. É muito ruim, Rodrigo. Você chega para estacionar o carro, o cara está triste, na portaria o cara está triste, na rouparia, é um desespero, e principalmente o Vasco, que não pagou 13º. Então, o presidente Jorge Salgado ele pagou a todo mundo. Então, tem que haver, sim, uma cobrança em relação aos jogadores. Eu acho que contratou bem, tem alguns jogadores que estão jogando um pouco melhor, alguns subindo de produção, mas o Vasco precisa melhorar muito, se quiser classificar para a Série A. Eu fiquei abismado, completamente abismado com o que joga de bola o tal do Benítez, que teve no Vasco aí no Campeonato Brasileiro do ano passado. Eu vi 2 jogos dele pelo Campeonato Paulista aqui pelo São Paulo, contra a minha Ferroviária, mas isso. É um absurdo. O Vasco, esse papo que o Vasco não sabe contratar também não é verdade. O Cano está fazendo lá a torta e a direita. Mentira, isso é mentira. O jogador ainda ainda falta o entrosamento, mas assim, eu esperava um Vasco melhor, tá? Porque já tem um tempo, alguns jogadores, um mês e meio, então eu esperava essa melhora dos jogadores. Então vamos esperar, vamos aguardar. É muito cedo, como eu sempre falo, mas não iniciou bem o campeonato, não. Eu esperava um Vasco melhor. O próprio treinador, ele deu uma entrevista e ele falou, olha, a tendência é a gente começar 100%, 90%, 100% do Campeonato Brasileiro, e não começou. O Vasco começou muito mal.
Então, é aguardar, é esperar. O Vasco sabe contratar sim, contrata o Galassa, que é um jogador jovem, da base, está muito bem. E concordo com vocês, são bons jogadores. O que o Vasco contratou, o que precisa é jogar mais. A gente vê um jogo mais coletivo, a gente vê mais um jogo individual, como você viu em alguns jogadores. Individualmente, você vê que os caras têm condição. E de alguns desses jogadores, né, tem muita condição. Eu acho que o São Paulo contratou bem, é um belo jogador, é um jogador que tem uma qualidade enorme técnica. Agora, é claro, o Vasco pagou esses últimos anos, é verdade, é muito atraso de pagamento. O Vasco, em 12 anos, caiu 4 vezes, amigo, para a segunda divisão. É muito, é muito. E tem mais, tá? Tem uma resposta que Rodrigo, que eu queria que você... Eu vou dar a todos que estão nos escutando. É o seguinte, se você vê o campeonato da Copa do Brasil, dos 16 clubes, 6 são nordestinos. E eliminaram clubes grandes. O Nordeste começa a fazer gestões sérias. Você vê um Bahia, você vê Bahia, Ceará e Fortaleza, o Sport, 4 na primeira divisão. Fora os clubes que conseguiram sua classificação, são pequenos, mas vão incomodar. Clubes grandes que estão na Série A, você vê, o Cruzeiro está padecendo, o Vasco também na Série B, o próprio Botafogo. O Botafogo ainda conseguiu o último jogo uma vitória. É muito difícil. Se não se organizar fora de campo, vão ter problemas seríssimos, muitos clubes grandes. E olha, e muitos desses clubes não vão subir, tá? Se não abrir o olho. Está achando que vai subir esse ano? Não vão, Rodrigo. Se não melhorar a sua performance dentro de campo e fora, porque é o seguinte, todo mundo só fala, o Cruzeiro deve, todo mundo sabe que o Cruzeiro deve, que o Vasco deve. Agora vai ficar nessa? E as atitudes dentro de campo, chamar os jogadores, cobrar. E as atitudes fora de campo, pagar em dia. Se isso não houver, você vai ver. Muitos clubes grandes vão cair. Se você pegar o Campeonato Brasileiro, Rodrigo, ele tem 12 clubes grandes. Tá? Vamos colocar o Cruzeiro, Botafogo e Vasco aí nesse pacote. Tá? Você vê o que aconteceu. O Bragantino, o Atlético Paranaense. Está tudo preenchendo a vaga desses times, que para mim já preencheu há muito tempo. Clubes grandes vão ter problemas seríssimos. E se brincar, vão jogar a Série C. Tem time do campeonato da Série B que, se não abrir o olho, vão jogar a Série C o ano que vem. Não brinquem, não. O futebol é sério. E os times estão se organizando. E a tal da modernização do futebol, os clubes mais organizados, os times mais organizados estão à frente mesmo. A gente vê times grandes caindo para a segunda divisão, como você citou aí. Muita gente acha que a solução está no técnico estrangeiro, Ricardo. Esses dias eu vi o técnico do Internacional de Porto Alegre pegar a mala e ir embora. Não é assim, né? Não. Primeiro, você tem que esperar. Eu acho que é claro. Vem um ou dois, vai bem, outro. Quantos treinadores estrangeiros vieram aqui e não fizeram nada? Agora, é claro, Jorge Jesus foi bem. Eu acho que o único que mudou taticamente até agora, que é muito cedo, tem um que é muito amigo meu, que está no Fortaleza. É um belo treinador jovem, Voivoda. Jogou comigo de zagueiro. Ele nem falar o nome dele. Voivoda. Isso, pode falar isso que eles entendem. Ele é um treinador, porque ele vende, né? A gente gosta de botar palavras bonitas. Mas eu joguei com ele no News Old Boys, um amigão. Essa semana eu falei com ele, parabenizei ele pelo belo trabalho. Ele já tinha feito bons trabalhos nas equipes argentinas e no Chile. O presidente do Fortaleza, quando foi contratar, me ligou, porque sabia que eu joguei com ele, conhecia, o Marcelo é muito amigo. Eu falei, um cara sensacional, e está indo muito bem. Mas também é muito cedo, porque daqui a pouco começa a perder e o pau volta. Aqui no Brasil a gente sabe que futebol é uma mentira, a verdade é só uma, é a vitória. Então tem que ganhar, senão... Então ele está muito bem. Então, mas tem treinadores que vieram aqui que não estão mal. Hoje se fala na queda do treinador do Palmeiras, o cara que ganhou 3 títulos. Mas eu vou te falar taticamente, tá? O único que me impressionou taticamente só teve um, foi o Jorge Jesus. Primeiro com o elenco estrelar, um baita elenco. Mas tem treinadores que pegam um baita elenco e não conseguem fazer jogar. Ele fez esse time jogar e fez uma coisa. A pressão que o Flamengo tinha dentro do campo adversário era um absurdo. Então, isso para mim chamou a atenção. Os demais, o próprio do Palmeiras, o Abel, taticamente, tecnicamente, eu não vi nada. Ganhou pela qualidade de jogadores, ele também é bom treinador, mas é isso. Não é só ganhar, você tem que aprender alguma coisa também. Você vai olhar e vai dizer, não, eu aprendi, eu vi que tem alguma coisa diferente. E nenhum deles eu vi até agora coisa diferente. Juro a você, a não ser o Jorge Jesus. Todos que vieram aqui
eu não, talvez uma disciplina maior dentro de campo e um alerta aos treinadores brasileiros que talvez estariam acomodados ao longo desses anos, né? E quando esses caras chegaram, mudaram um pouco, começaram a acordar, disseram, não, peraí, vamos também, a gente tem capacidade para isso, vamos começar a estudar, vamos começar a trabalhar, mas eu acho que os treinadores brasileiros são muito bons, eu acho que tem que elogiar, eu sempre digo, a gente não elogia um jogador quando vem de fora, você não elogiar um treinador quando vem, né? Aqui passou grande jogador, mas na minha posição passou um dos maiores zagueiros que eu vi jogar, o Gamarra, cracaço, e muitos outros. Né? Então é isso que eu te falo, você tem que elogiar quando isso acontece. Quando vem um bom treinador, você tem que elogiar, agora saber elogiar. Né? Quando eu falo do Palmeiras, o Palmeiras tem um elenco, para mim o melhor elenco do futebol brasileiro é o Palmeiras, e o melhor time é o Flamengo. É uma coisa diferente. Ô, Ricardo, eu estou louquinho aqui para fazer uma pergunta para você. Passa logo. No ano passado, a gente teve a perda do Dom Diego Armando Maradona. A gente sabe que você era amigo dele, você jogou no New Old Boys, como acabou de falar, você jogou no Real Madrid, você jogou no Santa, você jogou no Guarani, você jogou no São Paulo, você jogou em todo lugar. Mas ali com ele na Argentina, me parece que ele que te indicou, né? Você já tinha me contado essa história. O que o futebol perde, assim? Daqui 100 anos a gente vai estar falando disso? Muito, muito. Deixa eu te falar um negócio. Eu não recordo de ter dado uma entrevista a ninguém falando de Maradona. Eu acho que você é o primeiro. Quando Maradona morreu, Rodrigo, recebi muitas ligações. E no teu programa eu peço desculpa. Eu fiquei muito mal, Rodrigo. Olha, eu não tinha amizade que tem um Careca, que tem outros caras, mas eu fiquei muito mal com a perda do Maradona. Ele sempre me tratou muito bem, com carinho, em tudo que eu fiz na minha vida. Quando tive ele, o adversário a favor, ou quando eu conheci, né, ele pela primeira vez. Quando ele foi para o Boca Juniors, eu jogava no News Old Boys. E eu fiz um ano espetacular no News e ele mandou me contratar o Boca. Ele me ligou, o Macri era o presidente, ele me ligava e queriam que eu fosse para o Boca. Eu falei que eu não podia ir, porque o presidente, eu já estava em final de carreira, mas o presidente tinha me contratado para ficar 2 anos, eu não podia trair o presidente, eu tinha um carinho da torcida do News Old Boys. Então, naquele momento, não dava para sair. Então, eu tenho um carinho muito grande por ele. É uma perca. Olha, eu tenho um vazio em relação a Maradona. Eu juro a você, a gente sabia dos problemas que ele tinha, tudo, mas eu sempre respeitava ele. Né? Eu sempre acho ele um dos maiores jogadores de todos os tempos. A gente sempre vai falar dele. A paixão do povo argentino por ele é uma coisa absurda, absurda. E tem que ter mesmo. Ele era um jogador que tinha um carisma. Você vê ele ali no campo do Boca como torcedor, era uma loucura. Ele nem como, né, Rodrigo? Jogador mais, ele como torcedor, com a seleção argentina. Então, ele era aquilo ali, Rodrigo, fora de campo, dentro de campo, mas um cara sensacional. Olha, eu, particularmente, sempre que tive com ele, ele sempre teve um respeito por mim, eu por ele, joguei contra ele, ele estava no Sevilla também, eu no Real Madrid. Enfim, sempre a gente tinha um carinho muito grande um pelo outro. E eu vou respeitá-lo muito como respeito o povo argentino. E bom você falar isso, que houve uma declaração do presidente essa semana argentino muito mal em relação a nós brasileiros, falando que a gente veio da selva. Né? E eu queria falar para você, povo brasileiro, que o povo argentino ele não pensa isso do brasileiro, não. Eles me trataram muito bem. Pergunta a Silas o que é jogar na Argentina, o carinho do povo. Então, não é isso que o presidente argentino falou. Eles amam os brasileiros. A rivalidade é no esporte. Saindo dali, eles são apaixonados. Eu amo a Argentina e te digo mais, foi uma declaração infeliz do presidente argentino. Tá certo, bastante infeliz. Agora, você sabe que eu tive com o Zé Elias semana passada, batendo um papo com ele, feito esse que nós estamos aqui, e o Zé me falou uma coisa interessante que eu não tinha prestado atenção ainda. Com a ausência de um gênio como Maradona, a Argentina foi obrigada a copiar um pouco mais cedo o futebol europeu. Talvez por isso os técnicos argentinos tenham mais isso em mente do que os técnicos brasileiros. É uma leitura interessante. Você já tinha pensado nisso, Ricardo? Não, mas outra coisa que eu vou falar. Os cursos deles foram melhores do que os nossos. Né? A gente está tendo cursos muito bons agora, mas ele já tem curso. E outra coisa, isso vai fora, só isso que o Zé falou, não. Mas eu diria só isso que o Zé falou e outra coisa. Eles se preparam muito antes. Eles se preparam antes de parar, às vezes está 2 anos para parar, eles entram nos cursos, porque o curso na Europa ele é de 2 a 3 anos, então eles se preparam primeiro do que o brasileiro.
Então, tem isso também, tá? Tem isso também. E que, quer ou não, eles são mais europeus do que a gente, são mesmo, são. Eu te digo que eu morei na Argentina em um ótimo momento, e eles são mais europeus. Claro que a gente também veio da Europa, Portugal também, que nos descobriu, mas é diferente, os países são diferentes. Mas eu acho, fora isso também, né, os jogadores argentinos também. Isso é uma criação, isso é uma educação deles, tá? É uma educação de pararem, opa, vou parar daqui a 2 anos, eu vou fazer o curso de treinador aqui e vou ficar por aqui. O brasileiro nunca pensou isso, é raro você ter um jogador brasileiro. Então, pode ser isso também, o que você falou. Acho que é uma mistura de várias coisas e que a gente precisa estar atento, né? Eles param lá e ficam lá estudando. A gente para, volta para o Brasil, fica 2 meses de férias, depois dá uma viagem de 15 dias e fala que foi, já aprendemos tudo e vamos ser treinador. E a coisa não é bem assim. Ô, Ricardo, aproveita e fala um pouquinho do trabalho do Crespo no São Paulo. Você que conhece tão bem o tricolor, teve lá nos bastidores atuando como supervisor de futebol, diretor, gerente, sei lá. Hoje Claro, se dá gerente. vários nomes para o cara que está atrás. Mais ou menos o cargo que o Muricy está hoje, né, Ricardo? Acho que é o que você... Exatamente, mas é claro, o Muricy hoje é com um poder muito maior e tem razão. Acho que o presidente deu poder pela contratação, foi o Muricy que contratou ele, é claro, junto com a junta, mas foi o Muricy. Eu converso sempre com o Muricy. Até ontem liguei para ele, parabenizando. Eu já tinha parabenizado ele nas redes sociais, em tudo, mas eu liguei pessoalmente ontem e parabenizando, porque eu adoro o Muricy, eu acho um cara fantástico, eu acho que é uma referência dentro do São Paulo, do futebol brasileiro, um cara do bem. Então eu fico feliz com tudo isso, o que está acontecendo com São Paulo, e eu sempre falei, São Paulo tem 2 títulos importantes esse ano, para mim, tá? São Paulo tem que lutar, Paulista e Copa do Brasil, que é um título inédito, a parte financeira é muito alta, e eu sempre falei isso, eu falei desde o início da competição. É claro que o torcedor está empolgado, se fala em Libertadores, em Brasileiro, São Paulo é muito grande, pode ganhar vários títulos, mas eu acho que o primeiro, mais importante, ele já ganhou, que é o Paulista. Esse título, para mim, é um título. O São Paulo, esse ano, pode ganhar qualquer título, amigo, mas o mais importante é isso. Por quê? Porque isso dá uma tranquilidade de o São Paulo trabalhar. O São Paulo tinha muitos anos que não ganhava título. Então, havia uma cobrança do torcedor. Isso acabou com o Paulista. Isso acabou. Então, o torcedor está aliviado. Agora, o que é que tem que se pensar? Qual o título mais rápido, o título que dá mais dinheiro, mata-mata? É a Copa do Brasil. É claro que a Libertadores também é um mata-mata, mas é muito mais difícil. Então, eu acho que São Paulo tem que se apegar a saber trabalhar. Se fosse para descartar, eu descartaria os 2 em busca da Copa do Brasil. Pela parte financeira, o título inédito, São Paulo nunca ganhou, e o Crespo é um treinador inteligente dessa nova geração, também que estudou, que fez um bom trabalho na Argentina e veio para o Brasil. Deixa eu te falar, quando você contrata um treinador, você sempre arrisca, porque você não sabe. O Internacional, quando contratou esse treinador, olha o azar que deu. Esperava o Abel fazer uma campanha dessa, ser vice-campeão. O Abel, que era um ex-treinador, que todo mundo falava, meter o pau no Abel, e graças a Deus está trabalhando hoje na Europa, né? Acertou com o time da Suíça, né? E que eu adoro também, um grande amigo que eu tenho. E o futebol é igual o viaduto, amigo. Um dia tu passa por baixo, outro dia tu passa por cima. A verdade é essa. Então, o treinador veio, em pompa de um baita treinador, e foi demitido. E aí se fala, pô, por que o Abel não ficou? Porque o futebol é momento, o futebol vive de uma palavra, vitória. Ô, Ricardo, a gente já está encaminhando para o final desse bate-bola aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre o Silvinho, porque o Silvinho chegou da Europa esses dias. Eu vejo o Silvinho na beirada do campo, ele parece aqueles taxiador de aeroporto, assim, ele não para, ele anda para lá, anda para cá. Eu não estou criticando o Silvinho, que eu sei que é uma excelente pessoa, mas eu estou falando o jeito dele, e o time não corresponde dentro de campo. Para mim, não adianta nada esse jeito, apesar de cada um ter seu jeito, né? Ele isso aí. Na Europa. É como você falou tudo, é o jeito dele. Eu acho que você tem que respeitar esse jeito dele, a maneira dele ser. E outra coisa, ele vem com muita vontade. Eu, particularmente, não gosto. Eu acho que o treinador tem que treinar na semana e ali orientar, né? Muitas vezes gritando, pode até atrapalhar, mas é o jeito dele, eu respeito, eu torço por ele, né? Eu torço pelo Silvio, eu torço pelo... Eu sempre digo, eu torço pelo Corinthians, eu sou São Paulino, eu sempre falei, mas eu torço para que os times grandes vão bem, que os times pequenos façam grandes gestões, isso é muito bom. A gente quer ver um futebol grande, vamos parar de palhaçada e só colocar o futebol lá embaixo, vamos engrandecer. É claro que às vezes a gente tem que criticar a parte técnica, tudo, mas, gente, todos nós vivemos do futebol, o futebol é uma maravilha,
E vamos cobrar sim para que tenha grandes jogos. Já teve grandes jogos esse ano, né? Então a gente fica feliz quando esses times estão bem, né? E eu torço para que o Corinthians consiga reagir. É claro, precisa de algumas contratações, precisa melhorar, e o maior problema é que não tem dinheiro. E quando você tem uma base boa, isso ajuda. A base do Corinthians esse ano tem revelado muito pouco, tem bons garotos, mas tem revelado muito pouco. A do São Paulo é um trabalho que já vem fazendo, vem revelado mais, Palmeiras também. Então, a salvação desses clubes, Santos também a mesma coisa, a base tem segurado a onda. Então, é fazer um trabalho forte de base e voltar a revelar jogadores. O Corinthians também é muito bom nisso e tenho certeza que vai acontecer. Agora, é o jeito dele, é como você falou. Ele não para, é a maneira dele ser ali dentro de campo. E é como você falou, a gente tem que respeitar, mas a gente também tem que ter a nossa opinião. Eu acho que ele poderia estar mais tranquilo e orientar menos assim, até porque tem um treinamento da semana, o posicionamento da semana. Mas eu respeito e torço muito pelo Silvinho. Rogério Ceni segue em frente, vai dar certo? Já deu certo? Meu amigo, olha, vou te falar uma coisa. Futebol brasileiro é uma coisa engraçada. Deixa eu te falar. Para mim já deu, tá? Há muito tempo, tá? Rogério não foi bem no São Paulo. Não é que não foi bem, era o início da carreira dele. Vai para Fortaleza, constrói aquilo no Fortaleza junto com o seu presidente Marcelo. Vai para o Cruzeiro, não vai bem, houve problema, volta para o Fortaleza, consegue colocar ordem na casa, volta a estar bem e vem para o Flamengo. Aí o Rogério disputa 4 títulos, ganha os 4. Como é que faz? Tá ruim? Eu falei para o torcedor do Flamengo, vocês estão de cara de pau. Sabe qual é o problema, maior amigo? É o seguinte, é que todos querem que o Flamengo jogue igual o Jorge Jesus, aquele Flamengo. Se Jorge Jesus voltar hoje, eu não sei se joga. Estou te falando de coração. Não sei se joga daquela maneira. Não sei, vamos esperar, vamos aguardar. Então, não tem que esperar isso. Eu acho que o Rogério é um ótimo treinador. Os títulos que ele disputou, que teve a possibilidade do Flamengo, ele ganhou de Taça Guanabara, Campeonato Carioca, Brasileiro, a Recopa. Então, ele ganhou tudo. O que é que precisa? O que é que o torcedor... Claro que o torcedor do Flamengo tem momentos que tem uma crítica. Um ou outro jogador que ele pensa, e como eu acho que o Arão poderia, sim, jogar de volante ali, tranquilamente, e eu acho que com a saída do Gerson pode abrir essa possibilidade, né, dele voltar e colocar o Bruno Henrique ali, né, o Gustavo Henrique na zaga, né, que eu acho que seria o ideal. Vamos aguardar, vamos esperar. Agora, o Rogério, para mim, ele não deu certo, não, ele deu certíssimo. Eu sou fã dele, gosto dele, é um cara profissional e seríssimo. Agora, em 4 títulos disputados, ganhou 4, está ruim, então me mostra onde é que está bom. Ô, Ricardo, você disse agora há pouco aí que o futebol é uma montanha-russa, um viaduto, né? Uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo. Isso. A gente viu recentemente aí o Branco nessa luta contra a Covid, foi culpado, e a gente sabe o tanto de amizade que você tem com o Branco. E agora ele já está indo aí para os Jogos da Seleção Olímpica, está tudo bem. É um problema, né, Ricardo? Isso é um problema mundial, né? A gente mundial. A gente não sabe o que fazer, né? Velho, só tem uma maneira. Pelo menos você vê nos Estados Unidos a liberação, vacinação. O resto a gente vai ficar contando história. A gente tem que vacinar o mais rápido possível, o maior número possível de vacinados. O Brasil é muito grande, né? E aí você começa a ver os números, é só crítica, mas o Brasil tem vacinado também bastante, né? E a tendência é vacinar. Eu acho que até o final do ano as coisas vão melhorar muito. Se Deus quiser, a gente vai voltar a ter público no estádio. Agora a gente precisa vacinar. Tem 2 coisas para esse crescimento do nosso Brasil. Eu acho que vamos ter a vacinação e um crescimento na economia. Pode ter certeza, a gente vai ter sim esse crescimento e vai ser muito bom para todos nós. A gente precisa. O brasileiro precisa. O brasileiro sofreu muito. Agora também o brasileiro, em alguns momentos, ou em quase todos, somos muito mal educados, tá? Em relação a se cuidar mais. Então, a gente precisa se cuidar um pouquinho mais, né? Principalmente evitar aglomeração, gente. Né? Aglomeração, isso é muito ruim, muita gente, né? E é isso que a gente pede, até ter toda a vacinação. Né? Eu mesmo, agora na terça-feira, vou tomar minha primeira vacina, depois vou tomar a segunda, e vamos com tudo. É isso que eu torço para o povo brasileiro, e ao nosso presidente e a todos. Né? Rapidez na vacinação e um crescimento econômico que o Brasil precisa. Ricardo, para a gente finalizar, quais são os seus próximos passos? Continua comentando. Eu não sei se aquela autoridade que tinham criado no governo para representar o esporte, o futebol, eu não estou me recordando nem o nome, estava você, o Dorival Júnior e uma outra API, né? A gente é todos, vários, o Wagner Mancini, sempre tem reuniões sobre a PFUT, sobre várias coisas. A gente está ali, quando se tem reunião, a gente se reúne, com essa pandemia se diminuiu mais,
Mas estamos aí para tentar melhorar o futebol brasileiro, ajudar da melhor maneira possível. Eu acho isso muito importante, tá? A gente precisa ajudar, né? Eu acho que o futebol brasileiro ele é muito forte, ele é muito rentável também, apesar dessa crise financeira, mas é muito rentável, né? E vamos tentar ajudar. Eu acho que tem pessoas boas que querem ajudar, a gente tem se reunido e é isso que a gente quer, né? Melhorar. Eu tenho um contrato com a Record agora até final de julho e vamos ver o que vai acontecer. Ô, Ricardo Rocha, muito obrigado, como sempre. Eu sempre me lembro aqui, ó, e eu falo isso sempre para você, da frase que você me disse lá naquela entrevista lá que eu estava com o João, no outro canal, você falou assim, que a sua mãe queria saber, o ruim ela já sabia, queria saber como é que fazia o bom agora, né? Mais ou menos aí, Ricardo, que a gente... Exatamente. Eu aprendi com ela, Rodrigo. Minha mãe falava, tá ruim, agora como é que faz para ficar bom? Como é que faz para a gente melhorar isso? Porque só trazer tristeza, e eu não quero. Eu vou ser sério, eu estou sofrendo como todo mundo, tenho minhas virtudes, tenho meus defeitos, mas eu te digo de coração, se eu puder ajudar, eu vou ajudar as pessoas. Mas cada vez mais, se a gente der a mão e ajudar o próximo, isso vai ser muito legal. E é isso que eu pretendo, dentro das minhas possibilidades, ajudar o próximo, porque isso é muito legal, né? A gente tem muitos amigos, tem muitas pessoas carentes aí, e o brasileiro vai precisar dar a mão nesse momento. É isso que eu digo. Como é que faz para ficar bom? E só quem conhece o Ricardo sabe o tanto que ele ajuda anonimamente o próximo, bastante em Recife e em outros locais também. Ricardo, muito obrigado por essa entrevista. Vem sempre aqui, ó. Você está convidado para esse bate-bola aqui no Lance, aqui sempre, viu? Tá bom, Rodrigo. Você manda em mim, você sabe. O seu convite é uma honra. Obrigado aí pelo carinho.